depois de você já ter absorvido um pouco a aula 1 do módulo 2, vamos aí para a nossa aula 2, para a gente aumentar o nosso nível aqui e ainda ter mais bons conceitos aí para a gente ter bons resultados. Ao melhorar aí os nossos conceitos e resultados na nossa aula 2, módulo 2. Bom, como eu já antecipei um pouquinho no contrato na aula anterior, o contrato ele possui duas variáveis que influenciam o valor dele: tempo e taxa. Ou seja, quanto mais tempo passa, mesmo sem alterar a taxa, a PU vai mudando, porque a PU, no final do contrato, tem que valer 100 mil, independente de quanto tiver a taxa. Tá legal? Porque é a autoliquidação do contrato, ou seja, o contrato venceu. Então, ele se movimenta por essas duas variáveis, tempo e taxa. Tá legal? Então, isso torna a precificação dos contratos exponencialmente perigosa, porque se você está comprado numa determinada taxa e o tempo vai passando, significa que você está, teoricamente, né, não ganhando dinheiro, porque o tempo está tirando o seu potencial de ganho quando a taxa começar a subir. Mas antes da gente entrar em detalhes, a gente precisa aprender um conceito muito importante nesse sentido, que vai unir os dois. Quando você negocia o contrato de juros futuros, você negocia a PU, ou seja, o valor presente do contrato, só que está em forma de taxa, tá legal? E está negociando na forma inversa, taxa e PU. Então, o que você tem que entender a partir disso? Que quando você compra a taxa, você entra em uma operação comprado na taxa, ou seja, você foi lá e comprou 11,86, apostando que a taxa vai subir, você está vendido na PU. Por quê? Porque a lógica é muito simples disso. Se você ganhar na taxa, você precisa que a PU, que o valor presente, ele caia. Porque no valor final ele vai valer 100 mil. Então, não é essa lógica direcional que você possa estar imaginando. Porque você possui as duas variáveis, tempo e taxa. Ok? Então, se a taxa sobe no mesmo tempo, a PU tem que cair. Por que a PU tem que cair? Porque no final o contrato vai valer 100 mil e para que ele esteja valendo mais do que o anterior, mais do que o período anterior, você precisa que esse contrato esteja valendo, a PU desse contrato esteja valendo menos, tá legal? Então, acho melhor eu montar um Excelzinho aqui para você entender melhor esse conceito. Então vamos pegar aqui o contrato, vamos lá, que é o FV, que é o Future Value dele, o valor futuro daquele contrato, vale 100 mil reais, ok? Você tem uma taxa, vamos usar a mesma taxa da aula anterior, que é 11,86%, vamos usar a mesma quantidade de dias úteis que a gente usou até o vencimento desse contrato. Só para a gente deixar mais organizado aqui, né? Nos dias úteis, eu acho que há 1.663 dias, não lembro muito bem, mas deve ser isso daí, ok? 252 beleza? E o que a gente quer é o Present Value, que é a PU desse contrato. Então vamos entrar aqui mais na dinâmica dessa variável. Então a gente vai ter
100.000 dividido por 1 mais taxa, ok? Elevado. Opa. Como é que fugiu aqui? Filho da mãe. Elevado. Vamos ver. Elevado a 1.663 dividido por 252. E aí a gente fecha aqui. Fechou. Tá faltando. Saiu um errado aqui. Bom, chegamos aqui na nossa PU. Beleza? 729 é uma coisa. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui que a gente tem isso daqui. A taxa, 11,86. Aqui em cima é a nossa PU. Legal. E aí vamos fazer uma simulação aqui. Então vamos colocar que a taxa aqui é 11,85. Legal? Que a taxa está 11,85. Só para vocês entenderem bem essa. Vou colocar um número absurdo aqui, vai. 11. Tá? Vamos colocar como se a taxa fosse 11. Só para vocês perceberem bem a diferença dessa